Olá para todos, nós somos a companhia Caravan Macheira, eu sou Leonardo Garcia e eu sou a Giorgia Gordoni e hoje nós estamos aqui para apresentar para vocês um pouco do que é o trabalho da nossa companhia. A gente vai mostrar um pouco daquilo que é o nosso ateliê, aquilo que a gente faz dentro de um projeto apoiado pela Lei Aldir Blanc, certo? A Lei Aldir Blanc, para quem não sabe o que está acontecendo, é uma lei aprovada pelo Congresso Brasileiro que está ajudando os artistas nesse momento de pandemia a respirarem um pouco. Nós somos aqui de Atibaia, interior de São Paulo, e é graças à Secretaria da Cultura da cidade de Atibaia, da instância de Atibaia, e ao COMPOCAT, ao Conselho Municipal de Políticas Culturais de Atibaia, que foi possível a chegada desse subsídio de uma lei federal para que esse subsídio possa chegar finalmente a nós, artistas aqui dessa cidade. E eu queria aproveitar, como no outro vídeo também que nós temos aqui, né, justamente dentro desse projeto, aproveitar e dizer da importância de editais como esse. Nós somos uma companhia daqui de Atibaia, há 10 anos, como nós vamos dizer agora, vamos contar um pouquinho da nossa história, e nós nunca tivemos até então nenhum tipo de apoio do poder público municipal. Jamais. Zero. Zero, 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 zero. Nunca houve nenhum tipo de edital em que nós pudéssemos ter participado como companhia para um tipo de subsídio de produção cultural ou de circulação, de fomento à cultura. Isso acontece numa cidade com um orçamento da Secretaria de Cultura que beira aí aos 6 milhões, 7 milhões ano. Isso tem que ser revisto, isso tem que ser pensado. Não é o momento? Não sei, acho que é o momento sim, é sempre o momento de se repensar isso. Tudo bem? Bom, vamos lá. Dito isso, nós vamos fazer uma breve apresentação do que nós fazemos. Em 10 anos de Atibaia, sem nenhum incentivo do poder público municipal. Apesar disso, com muito incentivo do poder público do Estado, do governo federal, das instituições internacionais, das instituições privadas, como a Petrobras, como o Banco do Brasil, como o governo, como a Caixa, como empresas privadas, como o SESI, como o SESC, e quem mais que eu estou esquecendo? SESI, SESC, acho que eu esqueci. do Brasil. Acho que falamos todos, quase todos. Mas o governo municipal não. Então isso tem que ser entendido por que acontece isso. Porque não tem edital. É muito simples. Não existe edital para esse tipo de coisa. Existem editais para o terceiro setor, para a OSC, organizações da sociedade civil, que não atende ao produtor. Simples assim. É isso. Isso tem que ser revisto. Mas tudo bem. Estamos aqui hoje para falar sobre Caravan Macheira, apesar disso. Não é? Ok. Vamos lá. Vamos começar então? Vamos. Mas você. Começa eu. Começou eu. Bom, eu vou primeiro me apresentar. Eu sou Giorgia Gordoni, eu sou italiana e agora eu estou naturalizada aqui no Brasil também. Sou formada em artes plásticas pela Universidade em Bologna, de Belas Artes, e em artes cênicas pela Escola Internacional de Teatro de Roma. E depois dessas duas formações institucionais, eu fiz vários cursos com profissionais do setor e durante um desses cursos sobre comédia dell'arte, no específico, eu encontrei o Leonardo. Eu já passo a palavra para a apresentação. Bom, eu me formei, eu sou daqui de Atibaia, cresci aqui em Atibaia, desde 97 meus pais mudaram para cá. Comecei a fazer teatro aqui, num programa da CAR da época, era a nossa Caixa, nosso banco, que veio nas escolas. Aí, a partir desse momento, foi um momento de encontro, uma oficina de teatro que alguns atores vieram, fizeram um espetáculo no Cine Teatro que tinha aqui em Atibaia, e a partir disso eu quis fazer teatro da minha vida, fui até o SESI fazer teatro. Tinha uma pessoa que se chama ainda, eu acho que ele ainda está vivo, Valdo José Teodoro, fazia teatro no Major e foi uma coisa muito legal, era um jeito de fazer teatro que hoje, obviamente, é muito diverso daquilo que eu faço, com outros valores, mas era um modo de se começar, um modo amatorial
que é o que é válido, todo mundo começa assim. Eu acho muito estranho alguém que fala, eu nasci dentro da puxa do teatro. Eu sempre desconfio das pessoas. Eu falo assim, que estranho, né? Eu prefiro muito mais as pessoas que não começam com teatro, elas começam na vida, normal, chupando um sorvete na rua. É muito mais interessante. Bom, depois eu fiz o Unicamp, isso não me importa muito, aí depois eu fui para a Sorbonne, também me importa muito pouco. O que importa depois que eu conheço a Giorgia Gordoni na Itália e a gente entende que a gente tem uma afinidade poética, não é? De pontos de vista sobre teatro, pontos de vista sobre política, e quando eu falo de política eu estou falando de esquerda e direita sim, a gente é de esquerda sim, tá? Se vocês não desconfiaram e tal, a gente é da esquerda sim, tá bom? A gente não vai falar nada, nenhum nome de político, mas algumas coisas têm que ficar muito claras aqui. Tendências, pelo menos. Para não ter erro aqui, tá bom? Eu acho que isso acho que é a parte muito importante. A partir disso a gente, essa é a parte importante. A partir do momento que nós nos encontramos, dissemos, vamos fazer teatro juntos, vamos fazer uma certa poética, vamos fazer um determinado tipo de teatro com uma visualidade muito forte, com teatros, um tipo de teatro que envolve muito boneco e sem deixar de lado um compromisso social. Não só o social como o discurso dos espetáculos, mas agindo socialmente. O que nós vamos mostrar hoje para vocês aqui é uma parte daquilo que a gente faz, mas a nossa companhia ela também tem uma ação social muito forte. Nós trabalhamos em quilombos, em comunidades quilombolas, nós trabalhamos em comunidades rurais de Atibaia, de outras cidades do interior de São Paulo, nós trabalhamos na periferia sim, a gente já trabalhou em asilos, a gente já trabalhou em APAI, então a gente tem uma postura muito engajada socialmente, certo? Sim, porque a prioridade é aquela de criar um acesso mais fácil para a cultura. Então, todas essas iniciativas sociais que a gente desenvolveu e está ainda desenvolvendo são justamente para fazer com que as pessoas possam acessar a cultura. Tá muito aqui no Brasil e também tivemos alguns projetos sociais também na Europa, mais centrados sobre, por exemplo, a questão de integração cultural, dado o grande fenômeno migratório que está continuando a acontecer nesses anos na Europa. Então, em paralelo, tem uma nossa visão artística, poética, que bem se traduz em todas as produções que a gente criou durante esses 10 anos, e, em paralelo, e não menos importante, por nada, todos esses projetos sociais que a gente desenvolve no Brasil inteiro. Exato. E na Europa. É importante falar a questão do Brasil inteiro, porque apesar de nós trabalharmos pouquíssimo em Atibaia, nosso estúdio ser em Atibaia, nossa empresa pagar ISS em Atibaia, e apesar disso nós não recebemos nenhum tipo de incentivo da cidade de Atibaia, e que a gente trabalha muito pouco em Atibaia, apesar da gente desenvolver a produção dos nossos espetáculos da cidade de Atibaia e fazer algumas boas ações sociais na cidade de Atibaia, a gente circula muito pelo Brasil. Estado do Paraná, Estado de Santa Catarina, vai me lembrando agora. Bom, Estado de São Paulo, circulamos por realmente muitas cidades. Mato Grosso do Sul, Bahia. agora eu vou começando a subir. Rio de Janeiro, Espírito Santo, Bahia, Alagoas, Pernambuco, que mais? Só? E acho que só. E é algum que a gente deve ter esquecido, talvez a gente deve ter esquecido algum. Enfim. E na Europa, a gente também passou pela Europa. Passamos pela Itália, pela França, pela Eslovênia e pela Suíça. Certo. Para que vocês tenham uma ideia de realmente... Não é que a gente está querendo puxar muito ovo, muito floreios, não. É que a gente está aproveitando justamente para dizer um pouco da nossa história, porque a gente tem pouco essa oportunidade de dizer isso na internet. Nós detestamos um pouco esse momento internetico aqui, virtualístico. A gente gosta muito da presença. Mas já que a gente está aqui, né, vamos lá. Esse ano aqui de 2021, nós estaríamos na Bienal da Marionette, em Paris, representando o Brasil, justamente por causa do Covid. Isso não vai ser mais possível, não vai acontecer a Bienal, mas ela vai para o ano que vem e nós estaremos lá
representando o Brasil com uma nova produção, um novo espetáculo que nós estamos fazendo justamente aqui na cidade de Atibaia. E a gente, nesse mesmo ano, foi convidado também para o Festival de Marionete de Cartago, na Tunísia, onde a gente nunca apresentou até então na África. E infelizmente também o Covid chegou e interrompeu esses planos. Mas esperamos que vai rolar um dia. Agora a gente vai mostrar para vocês um pouco, vai comentar sobre alguns espetáculos do nosso repertório, daquilo que a gente tem ainda de repertório, quase todos os espetáculos de repertório. E depois, num segundo momento, nós vamos colocar aqui alguns bonecos, algumas máscaras, alguns dos materiais que a gente costuma utilizar nos nossos espetáculos. E a gente vai aproveitar aqui o telão para colocar algumas imagens dos espetáculos que a gente vai comentando, tá? O primeiro espetáculo que a gente fez como companhia é inspirado... Posso começar falando? Sim, pode começar. Esse aqui sou eu que falo ou é você que fala? Sonho de Verão? Eu falo, então. Eu falo. Tá. Ok. Então, o primeiro espetáculo que a gente começou a fazer foi lá em 2012 e foi justamente um sonho de verão, inspirado ao Sonho de Verão de Shakespeare. É um espetáculo que foi a estreia desse encontro artístico. A gente tinha acabado de se conhecer, tinha tido uma formação de um ano e meio junto, rodando pela Europa e resolvemos pegar alguns desses conceitos que a gente aprendeu durante esse período de viagens para a República Tcheca, França, Itália, Eslovênia e a Espanha e ver como colocar dentro de um espetáculo essas novidades que a gente tinha aprendido durante um ano e meio junto. E é um espetáculo que infelizmente ainda não existe mais, mas ele não existe mais, porque a gente justamente utilizou ele como teste. Então foi hiper útil no nosso percurso, na nossa trajetória, porque aprendemos exatamente as coisas que não funcionavam. A partir de conceitos de cenografia até conceitos de cena mesmo. E foi a partir justamente desse espetáculo que a gente foi desenvolvendo caminhos diferentes. O espetáculo já continha as linhas que estão ainda guiando a companhia, então prevalecendo a parte imagética, tinha na época bastante texto a mais, já tinha muitas máscaras e bonecos no espetáculo. Mas muitas outras coisas mudaram no curso do ano. Desse espetáculo, infelizmente, sendo ele extinto, não temos o teaser para mostrar. Tá. Logo depois de Sonho de uma Noite de Verão, nós fizemos o primeiro espetáculo totalmente feito de bonecos. E a gente escolheu como linguagem a Guaratela, ou aquilo que a gente vai chamar de técnica, né? A técnica é o teatro de luva, certo? Que aqui no Brasil a gente conhece como o mamulengo, o mamulenga, né? Vai ter um outro vídeo, um outro episódio dentro desse projeto que a gente está fazendo, onde nós vamos explicar de uma maneira muito simplificada a construção de um pequeno boneco de mamulengo, de um pequeno boneco de luva, que você vai poder fazer em casa, junto com o seu filho, junto com a sua mãe, junto com quem você quiser, junto com o seu vizinho, ou você sozinho mesmo em casa, porque a gente está no meio de uma pandemia. Hoje é dia 13 de março de 2021. Eu esqueci de dizer. Um ano de pandemia. E foi o primeiro espetáculo totalmente de imagem que a gente decidiu fazer. E em linhas gerais, por que a gente decidiu fazer? Eu já vou colocar aqui algumas imagens dele, porque fica mais interessante, eu vou falando. A gente percebeu que era necessário, era essencial ter uma pesquisa realmente aprofundada sobre a questão da imagem, né? De como a gente tratava a imagem do boneco mesmo, né? E abandonar, porque a gente veio muito da máscara. O primeiro espetáculo que a gente fez tinha muito máscara, né? A gente tinha muito pé ainda na comédia dell'arte. Esse espetáculo que a gente fez, a gente se inspira nas comédias dell'arte para encontrar esses personagens, por exemplo.
clássica, né? O patrão que encontra aqui com o cozinheiro. E o Xiringuito, que é o herói da cena, numa barraca, né? Muito tradicional do buratinho italiano, junto com um mamulengo brasileiro. Então isso permite fazer um namoro muito gostoso entre o mamulengo brasileiro e a baratela italiana, certo? Então, esses são bonecos aqui que a gente vai aprender a fazer, já que a gente tinha já adquirido uma técnica para a construção das máscaras que a gente tem em couro, a gente vai poder entender melhor essa parte de construção desses bonecos, todos eles de madeira, né? Entender como é que eles funcionam dentro dessa escala muito menor e como funciona dentro dele, a roupa dele, como é que eu preciso fazer a roupa dele, o dedinho dele, onde vai. Isso a gente vai explicar muito melhor na oficina, no vídeo sobre a oficina que a gente faz sobre eles. E aqui são esses jogos que vocês estão vendo, né? Muito simples, mas muito engraçado. Aqui, por exemplo, é um caixão, né? Não é? Que tem um cima embaixo. São jogos de cena muito rápidos, muito ágeis e que a gente exige uma habilidade muito grande da mão, né? Para que ele ocorra de um modo muito rápido. Acho que por enquanto está muito bom. O que é interessante dizer é que é um dos espetáculos que a gente mais apresentou até hoje. Quando eu digo mais apresentou, eu estou dizendo em torno de 120 apresentações aí desde 2013. São mais de 120 apresentações, nos contextos mais diversos que a gente pode imaginar. Desde um teatro normal com 300, 400 lugares, até a rua, até debaixo de uma árvore, literalmente. Realmente uma coisa muito dinâmica, muito engraçada e surpreendente, porque a gente trata sobre Xiringuito, Luísa e a morte. E a gente resolveu literalmente levar a morte para tratar para um público infantil, sim, porque acabamos pegando um público infantil, sim. E é um risco que a gente pega, a morte, eu não vou falar sobre o espetáculo aqui, mas sobre a trajetória, né? Tratar da morte nos leva a refletir sobre alguns temas que a gente fala, por que a gente não pode falar disso no teatro infantil e como tratar disso com o teatro e não levar para algo que seja pesado, mas para que algo que seja não leve também, mas algo que seja... Que ponto de vista que eu não tinha mais nunca imaginado para se tratar? É um pouco sobre isso. Sim. Vamos passar para outro espetáculo, sempre de 2013, é o Cordel Clownesco do Romeu e da Julieta. É um espetáculo onde tem bonecos também, mas... Vai passar as imagens enquanto eu estou falando. É um espetáculo no qual tem uma parte de bonecos, também de bonecos de luva no caso, mas voltou a parte da máscara como predominante. Então aqui estamos vendo os bonecos de luva, eles são os pais, no caso Capuleto e Monteto. Obviamente o Cordel Clownesco do Romeu e da Julieta, estamos falando do Romeu e Julieta de Shakespeare também. É uma adaptação de teatro para a rua, é um teatro na rua. E tem essa cenografia que é uma carretinha móvel, toda adaptada, que se monta e vira um palco e vira a casa dos Capuletos e muda de significado e de lugares dependendo da cena. Aqui tem esses dois personagens, que são dois palhaços, que tentam desesperadamente de contar uma tragédia. O ambiente sonoro e o ambiente de imagem que a gente colocou é um ambiente nordestino. Então tem o cordel que utilizamos como sonoridade, como ritmo de fala, e tem também bastante coco e ritmos de pandeiros inspirados justamente na cultura e nas tradições nordestinas. Esse espetáculo ele é muito divertido e ele foi apresentado também em vários estados do Brasil. Uma característica é essa máscara. É uma máscara que não é simplesmente um nariz de palhaço, mas ela cobre também as gotas, né, para dar uma semelhança diferente do rosto dos atores. E tem esses elementos, é bem minimalista, né, uma escada, uma carretinha, vários objetos,
e vários instrumentos, violino, caixa do divino e 2 pandeiros, que criam toda a atmosfera de festa, uma atmosfera de entretenimento próprio da rua. É só. Tá. Logo depois desse espetáculo, o próximo espetáculo que a gente fez foi um retorno sobre o boneco mesmo, que é o Mamulengo dos Três Vinténs. Quando a gente estava fazendo Romeu e Julieta, um norte que permeou muito a produção daquele espetáculo era pensar por que é que nós estamos fazendo teatro. Esses dois palhaços discutiam muito como é que eu vou fazer teatro. Então existe uma metafísica teatral muito grande, uma metateatralidade muito grande, se fala muito sobre fazer teatral. E eis que surge o Mamulengo dos Três Vinténs. O que é o Mamulengo dos Três Vinténs? Nós temos uma companhia de teatro de mamulengo brasileiro de verdade, né? Que de repente, eles sempre fazem mamulengo, e de repente um vira para o outro, né? No caso o Bastião, vamos dizer, ou aquele mais alegre, aquele que mais conhecido, né? Do mamulengo, decide de fazer, mas peraí, poxa, a gente só faz isso daqui a vida inteira. Sempre a mesma cena, sempre as mesmas porradas, sempre os mesmos personagens. Será que a gente só pode fazer isso? A gente não pode fazer outra coisa? Vamos fazer Brecht? Vamos fazer uma coisa que não tem nada a ver? Que a gente disseram que a gente não pode fazer? Nunca ninguém viu nenhum mamulengo fazer Brecht, né? Vamos fazer. E ele convence a toda a equipe, né? Todos os outros bonecos de mamulengo a fazer um espetáculo sobre Bertolt Brecht, a ópera dos Três Vinténs, na linguagem de mamulengo. Ou seja, o que a gente tem são esses mamulengos fazendo Bertolt Brecht. O que acontece, que é interessante na nossa adaptação, além de uma cenografia, que é isso que vocês estão vendo aqui, que tem vídeo, não é? Tem stop motion, uma brincadeira de vídeo que nós fazemos dentro do espetáculo, uma cenografia que gira constantemente, que vai mudando todos os lugares, justamente como o Brecht falou, a gente leu muito sobre Brecht para fabricar esse espetáculo, Strehler também, justamente por causa da ligação com a Itália, não é? George Strehler fez, né, uma adaptação, uma montagem memorável sobre a ópera dos Três Vinténs lá no Teatro de Milão, e ficou uma montagem histórica, por isso que a gente tem essa referência dele. E o que é interessante na nossa montagem, nesse nosso olhar sobre esse espetáculo, é que nós fazemos com que os bonecos de mamulengo nunca deixam de ser bonecos de mamulengo. O Bastião é o Bastião, o pé de pano é o pé de pano, o diabo é o diabo, a mulher é a mulher, a velha é a velha, a Luísa é a Luísa. Então nós temos eles não vão deixar de ser eles mesmos, não é? Eles não deixam de ser o mamulengo contando a história. Essa é a parte interessante. Então a gente vê um mamulengo que não deixa de ser um mamulengo falando sobre Brecht. E isso causa o tal do distanciamento que a gente entende, fala tanto aí nesses universitários. Também sou da universidade, o Jorge também é da universidade. E que, né, a gente sente literalmente com esse espetáculo o tal do distanciamento brechtiano acontecer. Obviamente que vocês estão vendo nessa imagem justamente, vocês estão vendo bonequinhos da Barbie, vocês estão vendo uma atriz, literalmente o corpo de uma pessoa, e aí sim é um aprofundamento da linguagem. Obviamente que a gente não podia só ficar aqui em cima numa barraca para tratar desse sistema, né, de uma obra tão profunda. Então a gente precisa explorar o sistema da luva, explorar o sistema do mamulengo e da própria guaratela, para dar o que é o mamulengo dos Três Vinténs. Acho que é isso daí, né? Bom, o próximo espetáculo é Vidas Secas, inspirado na obra de Graciliano Ramos. E foi um grandíssimo desafio que a gente encontrou fazendo um espetáculo inspirado nessa obra, porque a ideia inicial e aquela que de fato se manteve na criação do espetáculo foi fazer um espetáculo inspirado em uma enorme, importantíssima obra literária, sem ter palavras ou quase.
Então, o que a gente buscou? Buscou traduzir ou transpor todos os conceitos, as angústias, as reflexões tão importantes e profundas presentes no texto em bonecos, em teatro de boneco e em imagem. O espetáculo nasceu em 2015, também foi, junto com o Chiringuito, o espetáculo que mais rodou em todo o nosso repertório, em vários estados do Brasil e na Europa também. Pela construção desse espetáculo, a gente buscou 2 artistas como referências que nos ajudaram, né, e inspiraram a encontrar as imagens que são presentes no espetáculo. Um é o Cândido Portinari e o outro é o Sebastião Salgado. Os dois, pelas formas e pelas luzes que colocam nas imagens que produziram, né, tanto os quadros quanto as fotografias, nos orientaram na criação desse espetáculo. O espetáculo tem vários bonecos, tem bonecos como o Fabiano, que está aqui em pé, ou assim a Vitória, que acabamos de ver, que são bonecos híbridos. Então o manipulador, ele empresta parte do corpo, ou ele veste o boneco para o boneco existir. E tem outros bonecos, como a baleia, que são muito menores de tamanho, e nesse caso um boneco de bastão e fio. Mas também temos boneco de mamulengo, para manter justamente a presença do ambiente nordestino, que tanto caracteriza a obra, e temos bonecos de mesa, como o menino mais velho e o menino mais novo. Todo o espetáculo tem uma presença estética muito forte, justamente por ter buscado também dos artistas tão importantes como referência. E essa força da imagem, ela está tanto na textura e nas importâncias dos materiais que foram procurados. A gente pode ver que tem um tom de bege, um tom de marrom, que é o que prevalece. E todas essas texturas, todas esses tons e essas imagens que a gente buscou foram criadas através de vivência na Vale do Ribeira, nos quilombos, tanto como no Nordeste. Essa figura que estamos vendo aqui é a seca, o ocirtão. Essa é uma máscara. Aqui estava falando dos bonecos de mesa, tem o menino mais novo e o menino mais velho junto com a baleia. Então, o espetáculo que reúne tantas formas, né, tantas técnicas, e que rodou bastante aqui no Brasil e no exterior. Uma coisa interessante pelo exterior é que mesmo não tendo um conhecimento tão profundo de vidas secas, as pessoas foram associando com vários processos migratórios que caracterizaram a Europa. Eles foram criando os laços entre essas imagens e, por exemplo, as migrações da Síria ou de outros lugares mais próximos à Europa. Oh. Sim. Tá certo. Bom, por último, nessa trajetória de espetáculos que a gente tem, espetáculos que foram realmente apresentados e tudo, a gente vai chegar em Surveiller et Punir, Vigiar e Punir, de Michel Foucault. É interessante perceber que nessa viagenzinha que a gente está fazendo, vocês sentirem um pouco, esse último espetáculo que a gente comentou, ele vai reunir quase tudo aquilo que a gente trabalhou aqui então. Então a gente vai ter mamulengo, a gente vai ter máscara, a gente vai ter boneco, a gente vai ter luz, a gente vai ter música, a gente vai ter silêncio. A gente vai agregando toda essa escola de pesquisa que a gente vai fazendo. E aí falta um passo pra gente, a filosofia. E esse é o passo que a gente dá, a filosofia, chegando em Michel Foucault. Mas quando a gente vai para dar esse passo para a filosofia, falta alguma coisa. Um elemento que a gente ainda não trabalhou. Porque a gente já trabalhou com o palhaço, a gente já trabalhou com a comédia de lata, a gente já trabalhou com os mamulengos, a gente já trabalhou com um ator manipulador aqui em Vidas Secas. Esse ator presente, esse ator silencioso, esse ator que quase não aparece, de repente ele aparece, aqui de preto vestido. E falta um elemento. O bufão. E é esse elemento que ele vai ser necessário para falar de Vigiar e Punir, para falar de Michel Foucault. Esse é, sem dúvida nenhuma, o espetáculo mais foda. Foda é uma palavra boa?
Sim, tratando-se de bufão, né? Acho que é Foda, ótimo. tratando-se de bufão, é uma palavra boa. E ele é foda por quê? Porque ele vai mexer nas vísceras de temas muito dolorosos, que são as nossas instituições. A escola, vou até colocar um pouquinho mais de som. A escola, a medicina, a família, o exército. Todas essas instituições que nos permeiam, que vão nos moldando para fazer aquilo que a gente é hoje. E o Michel Foucault ele vai trabalhar justamente em cima disso daqui. Mas a gente não está falando aqui de Vigiar e Polir, de um texto, de um romance. A gente está falando de filosofia, um tratado de sociologia. A gente não consegue nem definir muito bem para onde Foucault deve ir. E a gente está pouco se lixando para isso. A gente não está nem ligando para isso daqui não. Mesmo. A gente está ligando para o que o Foucault fez com a gente. E isso sim, isso é muito importante. Quando a gente encontra com o Michel Foucault, a gente entende, daqui o menino masturbador, é uma castração, vem lá a família, tadinho dele, vem castrar a figura do bufão aparecendo aqui. Só o bufão para poder tratar do jeito que trata o espetáculo como nós fazemos. Eu vou falar rapidinho aqui do que está acontecendo aqui na cena. Nós temos essas arquibancadas que elas ficam girando e construindo essas imagens, essas instituições, a cadeia, a escola, o quarto da intimidade de um aluno, um hospital, uma igreja, justamente agora está passando um carrasco, tudo isso, essa ubiquidade de lugares, esses vários lugares que acontecem no mesmo lugar, acontece justamente a um jogo de luz maravilhoso, que a gente demorou muito para construir, e a uma cenografia que está em constante movimento. E por que a gente precisou do bufão? Porque só o bufão tem esse direito de vomitar as coisas, como é vomitado, sem fazer uma aula expositiva, sem fazer uma exposição didática sobre a coisa. Embora o espetáculo seja extremamente didático e explicativo, mas eu não me sinto como se alguém estivesse me explicando alguma coisa. Eu, como espectador, nesse espetáculo, eu não sinto esse poder, essa vontade de eles estão querendo me ensinar algo. Não. Você quer aprender alguma coisa? Você aprende sozinho, sentir aquilo que está acontecendo aqui. A partir dessas imagens, a partir desses bonecos, a partir daquilo que a gente está colocando. Só que o bufão tem um poder do sarcasmo e da ironia, de um humor muito ácido, que te coloca num estado de desconfiança e ao mesmo tempo de simpatia com esse ser, que não te permite mais julgar o que ele está dizendo, porque você acha assim, bom, tudo bem, é um vagabundo que está dizendo, é um excluir da sociedade que está dizendo. E eu passo até a aceitar esse discurso com uma certa distância. E é a partir daí que essa filosofia, todo esse discurso cabeção, vamos dizer, do espetáculo, primeira frase desse espetáculo que nós dissemos ao público é: desliguem o cabeção, porque se vocês continuarem com o cabeção ligado, esse negócio não vai funcionar. E é essa a nossa proposta. Tem mais texto? Sim, tem mais texto, mas não é um texto psicologizante, vamos dizer assim. É um texto que ele vem num ambiente poético, num ambiente de imagens, num ambiente que vai causar impressões e situações. É óbvio que vai haver uma epifania, porque é Foucault, meu amor! É Foucault, não é, Georgia? Pois é. Então não tem jeito, é óbvio que você vai olhar pro negócio e você vai gozar, cara, porque é Foucault, é por isso, tá bom? Então é assim que tem que ser. É isso. O ácido é um espetáculo que não cai bem para as pessoas, às vezes, porque a gente toca em elementos que não fazem muito bem, que incomodam. Sobretudo que nós estamos sempre normalizados, existe uma normalização constante da nossa sociedade para com nós, para com nossos desejos, não é? A frase fundamental de Foucault é que a escola, todas essas nossas instituições têm um papel fundamental: criar corpos dóceis e obedientes. Se tem uma coisa que eu e Georgia não queremos, é isso: serem corpos dóceis e obedientes. Acho que está ok?
a gente vai passar para a segunda etapa desse nosso vídeo, dessa nossa apresentação, mostrando um pouco das imagens, um pouco de bonecos, de todos alguns dos personagens que a gente falou até agora, de todos os bonecos. Só mais um segundinho e a gente já mostra. Aqui temos algumas das máscaras que a gente tem. Como pode ver, são diferentes tipos de máscaras. A gente pode começar por essa daqui. Essa é uma máscara neutra, é uma máscara de estudo. Ela justamente vem utilizada nas escolas ou no estudo da máscara para entender as possibilidades dos nossos corpos, de expressão dos nossos corpos, e tentando desviar a concentração do nosso rosto. Porque normalmente quando a gente tenta expressar emoções ou comunicar com o corpo, o que prevalece é a expressão do nosso rosto. E justamente para fazer um trabalho de máscara é isso que a gente precisa cobrir, é isso que a gente precisa excluir para chegar a entender qual que são as possibilidades da comunicação corporal. Bom, essa aqui a gente tem do lado que a Jorge está segurando uma máscara, vamos dizer, não neutra, mas uma máscara branca, e aqui a gente vai ter uma máscara mais expressiva, as máscaras típicas de comédia dell'arte, certo? Bom, já é óbvio a diferença primordial que tem. Levanta um pouquinho mais o nariz dela, ela está um pouco deitadinha, isso, para lá. A primeira diferença que a gente vai ter é, obviamente, a coloração e a expressão. A gente tem máscaras mais expressivas aqui. Normalmente a gente vai ter essas máscaras aqui expressivas, e obviamente essa aqui é a máscara branca também, ou a máscara neutra, feitas de papier mâché, né? Uma técnica para fazer as máscaras. Nós, como todo mundo, aprendemos a fazer as máscaras primeiro em papier mâché, mas nós fazemos as nossas máscaras em couro. Em couro mesmo, certo? Depois, no último momento, a gente vai explicar como é que são feitas as máscaras. E aqui são algumas das máscaras que a gente tem. Vamos mostrar um pouquinho para eles. Esse é um capitano, um pantalão, são máscaras tradicionalíssimas da comédia dell'arte italiana que a gente usa para o estudo. Nós nos encontramos nesse momento, eu e Giorgia, há 10 anos atrás, nós nos encontramos nesse momento, no momento de um curso, uma especialização sobre comédia dell'arte lá na Itália, na fabricação dessas máscaras, jogo sobre essas máscaras, e fomos lá que nós nos conhecemos. Um dottore, aqui temos um Zanni, um Pulcinella, um arlequino mais primitivo, não é? O dottore que eu já falei. e o Brighella. E o Brighella, certo? Muito bem, qual que é a diferença entre essas máscaras, essas duas máscaras aqui e essa daqui? Não vai responder porque é em vídeo, né? Eu vou responder, tá bom? Não responder, ninguém respondeu. Responde na sua casa. Não tem interatividade, por isso que a gente não gosta do vídeo. Se fosse numa aula de verdade, alguém teria respondido, mas ninguém respondeu. Vamos lá. O virtual é super legal, né? Tá bom. Qual que é a diferença? A diferença é que essa daqui é uma meia máscara, então dá pra ver que não tem a parte de baixo do rosto, que seria a boca e o queijo, que é o próprio do ator, que vai encaixar perfeitamente aqui. E aqui não, aqui temos uma máscara inteira, então ela representa o rosto inteiro do ator. Nesse caso é uma máscara de teatro latino, então já dá pra ver que a expressão está muito mais definida. A boca, ela tem um papel importante na máscara porque ela já caracteriza muito mais a personagem, enquanto nas meias máscaras o fato de ter mais mobilidade na parte de baixo do rosto pode criar situações diferentes. Vamos dizer que a máscara de comédia dell'arte, essa máscara, meia máscara expressiva, ela vai necessariamente exigir mais um complemento do corpo do ator, e quando eu digo corpo, eu digo obviamente a boca, literalmente, do ator. Não adianta nada fazer caras e bocas aqui com essa máscara, que não vai adiantar nada, enquanto essa daqui sim. As expressões que eu vou ter com a minha boca, o meu maxilar, o jeito como eu vou articular essa minha postura, ela vai moldar literalmente a percepção que eu vou ter desse personagem. Obviamente, uma coisa que não comentei é a questão do nariz. Então a gente vai ter máscaras muito mais frontais,
e máscaras mais laterais. Isso é uma questão já de técnica, a gente não entraria. E aqui tem um passo do lado, né? Não é para frente, não é para trás, mas é do lado. A gente vê nessa máscara do dottore que já tem mais parte do rosto descoberto a respeito das outras meias máscaras que normalmente chegam até a altura da bochecha. Aqui, essa máscara que a gente utiliza no espetáculo Cordel Clownesco do Romeo e da Giulietta, ela funciona também cobrindo só uma pequeniníssima parte do corpo do ator. É uma máscara para interpretar um palhaço, mas não é só o nariz. A gente optou para colocar também as bochechas. E elaboramos em paralelo outras duas máscaras, dessa vez. A gente diz que a menor máscara do mundo é a máscara do palhaço, né? É o nariz do palhaço. Óbvio que a gente vai levar isso para as nossas pesquisas também. Justamente como a Giorgia está falando, essa é uma máscara particular, que ela é uma máscara que ela não é meia máscara, porque ela não vai na boca, ela não vai no nariz, aliás, ela só vem no nariz e nas bochechas. Então ela deixa, né, a testa e os olhos aparecendo, a boca aparecendo. Ela fica ali nesse meio termo, literalmente, né? E a gente tem os narizes dos palhaços, que é um nariz que ele vem literalmente em cima do nariz, do nariz do personagem, do ator que está vestindo a máscara. E aí eu tenho um outro personagem, é o código que a gente tem dentro do espetáculo. E esse daqui é um outro personagem, justamente, que vai tirar essa máscara e vai colocar uma outra máscara. Então nós temos uma máscara que troca de máscara durante o espetáculo. É essa a sacada que a gente tem durante pesquisa teatral. É isso que acontece com uma companhia que se pretende a fazer pesquisas teatrais. Então a gente redescobre o próprio produto de máscara que a gente tem. Então lembra que a gente começou daqui, a gente vem para cá, a gente está na tradição, e a gente transforma, retransforma, revisita a própria tradição. Beleza? Aí a gente vai, né, sempre pegando a tradição, sempre revisitando a tradição, porque a gente precisa da tradição, amém, porque nós precisamos beber da tradição. E a gente vai chegar naquilo que a gente vai chamar de máscaras larvárias. São essas máscaras que a gente não sabe nem como é que a gente segura. Será que ela está assim? Ou será que ela está assim? São máscaras que elas são prevalentemente inteiras e que eu não consigo sentir algo, porque ela já tem um aspecto larvário que não é humanizado, mas é alguma coisa um pouco animalesco, mas não é esse tipo de animal, é algo que flutua entre um animal, entre um larval, entre algo abstrato, entre algo até maquinal, essas curvas redondas e como a luz vai trabalhar em cima dela. Claro, isso daqui é um outro tipo de jogo que a gente está vendo, que é o fato que ela trabalha para cima e para baixo. Elas vêm de um baile de Bali, né, na Suíça. Não se sabe muito bem ainda o porquê deles terem acontecido na história do carnaval de Bali. Mas elas são máscaras que foram adaptadas do carnaval. Gente, a gente está fazendo uma super pincelada, tá? Não é nada de aprofundado aqui. Os teatrólogos lá do início do século passado vão começar a se interessar muito por essa potencialidade dessas máscaras que dizem sem dizer, porque elas não têm boca, né? Então elas não dizem, elas não falam, mas são situações muito interessantes que a simples presença delas já podem evocar, estados. Então a gente tem um outro tipo de trabalho em cima delas. Sim. E por fim, podemos chegar na máscara, a última máscara que vamos mostrar hoje. Essa é uma máscara que é presente no espetáculo Vidas Secas e ela nasce justamente de todas as pesquisas que a gente foi fazendo nos anos, baseado nas várias máscaras que a gente encontrou durante a nossa trajetória. Então, é uma máscara que é de papier-mâché, ela é coberta por vários materiais que fazem parte do universo do espetáculo Vidas Secas, nesse caso, e nela moram um pouco de todas elas, todas as outras que a gente viu. Uma máscara que tem boca, mas não fala,
é uma máscara que tem um nariz de palhaço, mas ao mesmo tempo a máscara que veste o nariz de palhaço. Ela tem linhas muito animalescas, mas não dá para entender exatamente a qual universo elas pertencem. E ela tem essa cobertura que faz parte dela mesmo, que o que é um cabelo, é um lenço, não dá para entender. É justamente esse tipo de indefinição que a gente estava procurando, que é mais parecida, por exemplo, àquela da máscara larvária. Então, todo o processo, toda a nossa pesquisa, ela vai nessas direções, em tentar entender as possibilidades a partir do que já foi institucionalizado, vamos dizer, e ver onde esses percursos podem nos levar. Okay. Terminando esse capítulo, dentro do capítulo sobre máscaras, a gente tem aqui esse paralelepípedo. Isso é uma madeira, certo? Tírmolo italiano, um pouco pesado, mais macio. É aqui que a gente vai esculpir isso daqui. Esse paralelepípedo que vocês estão vendo aqui vai ser esculpido e ele vai virar isso daqui. Isso daqui é a verdadeira máscara de madeira, certo? Em cima dessa máscara de madeira, feita totalmente de madeira, que a gente vai ali com o formão, vai raspando, vai batendo, vai fazendo, faz com que esse paralelepípedo se transforme nisso daqui. A gente vai pegar uma folha de couro, literalmente couro da vaquinha, ou do boi, depende. É assim, gente, é mesmo, tá? Então, e aí a gente vai forrar isso daqui e vai vir, vai ficar batendo, vai molhar esse couro, vai trabalhar, né, aquilo que a gente chama de trabalhar o couro, de modo que o couro vai pegando toda essa forma aqui, depois o couro vai secar, vai perder toda aquela água que estava banhado para amolecer, e aí ele vai ficar com essa forma aqui. Uma máscara em couro, uma máscara verdadeiramente feita naquilo que a gente crê que seja a tradição que era de antes. Você vê que ela encaixa perfeitamente aqui. É isso, pessoal. A tradição, a inovação, a pesquisa, sempre a serviço de o que é que nós queremos dizer nesse momento, com esse espetáculo, o que é que nós precisamos criar no público, que sentimento, que sensação. Pessoal, agora nós vamos falar então sobre os bonecos de luva, uma técnica que é a técnica dos mamulengos, a técnica dos buratinos italianos, a técnica da guaratella italiana que nós fomos pesquisar. O que é interessante do boneco de luva é que ele está presente em várias formas em diferentes países. Então, em cada país ele tem uma declinação, que seja pelo tamanho, que seja pela técnica da luva, então como o boneco vem manipulado dentro da roupa que ele tem, ou pelas formas e os personagens que se criam. Nesse caso, o que a gente está vindo, e vale salientar que depois vai ter uma oficina específica sobre essa linguagem, que vai aprofundar mais justamente sobre esse tipo de boneco, o que estamos vendo aqui são bonecos feitos na técnica do buratino italiano. Então, no específico da guaratella napoletana, que é de Nápoles, uma cidade no sul da Itália. Qual é a particularidade? As cabeças, como quase todos os bonecos de luva, são feitas de madeira. Por quê? Nas várias tradições e declinações da tradição, esses bonecos, eles costumam dar muitas pauladas. Então, eles precisam ser bem resistentes na cabeça por causa justamente dessas brincadeiras. A cabeça é feita de madeira, as mãos também são feitas de madeira. E depois vem a roupa. A roupa, ela é feita justamente na medida exata da mão do manipulador, assim como a abertura por dentro da cabeça. Como a Jorge já falou, a Jorge já disse, vai ter um outro vídeo, então a gente vai passar muito rapidamente sobre isso daqui, tá? A gente só queria mostrar para vocês, de modo mais claro, mais próximo, esse salto, tradição e inovação. Aqui do nosso lado a gente tem esse nosso primeiro espetáculo, que foi Tiringuito do Izzy e a Morte, são os dois personagens que a gente fez. Lembra da massa de comédia elástica que a gente acabou de ver? Pois é, elas estão aqui. Então a gente tem a técnica de fabricação da comédia elástica
da escultura da madeira, é a mesma técnica que a gente usa para fazer. Mas olha o tamanho da escala, né? Olha o tamanho dessa escala que a gente está usando aqui. Olha o tamanho da escala que a gente está usando aqui. Né? A técnica vai transitando, ela vai transcendendo de um espetáculo para o outro, mas ela vai se inovando. E o que acontece de inovação? A gente precisa passar por essa técnica aqui, por esse espetáculo, né? Reconhecer, entender como é que funcionam os sistemas, a paulada, o tempo ritmo, como é que a mão funciona ali dentro, essa mão é aqui, a outra mão é aqui, isso é a cabeça, como é que ele se movimenta, que movimentos eles podem fazer, para que a gente possa revisitar e transformar. E por que a gente precisa transformar tanto toda hora? Porque a gente tem coisas diferentes para se dizer. Essa é por isso que nós temos a necessidade de inovar. Porque tem coisas que os buratinos, o mamulengo não conseguem dizer. Quando a gente precisou montar o mamulengo dos três vinténs, falar de Brecht, a gente tinha coisas para dizer que eram essenciais para dizer com esse tipo de bonecos, e os bonecos não eram suficientes, a gente precisava explorar outros tipos de coisa. E é por isso que a gente precisava explorar outros tipos de técnica dentro da própria técnica, certo? De uma forma muito rápida, eles fazem isso. É muito simples. Como a gente já falou, vai ter um vídeo específico sobre eles e a gente vai mostrar eles. Então, acho que por hoje, por esse momento, esse capítulo aqui já acabou. Uma coisa que é bastante interessante só pra gente ver é que eles têm uma roupinha dentro da roupinha. Lembra que a gente acabou de ver o nariz que vai em cima de uma máscara? Então a gente tem uma roupa que vem em cima de uma roupa. Lembra que eu falei lá no início explicando o mamulengo dos três vinténs, que são mamulengos que vão tentar fazer Brecht. Esse é o signo. Eles se vestem. Eles se vestem na frente do público para mostrar que eles estão fazendo outro personagem. Essa é a metateatralidade. É aí que a gente começa a brincar de estamos fazendo teatro. Certo? Bom, aqui temos dois bonecos de mesa, né? São bonecos de mesa, aqueles bonecos que justamente vivem em cima de uma mesa, se movimentam em cima dela. E esses dois bonecos fazem parte do espetáculo Vidas Secas. Desse espetáculo também tem um vídeo dedicado, onde a gente vai aprofundar mais a explicação do processo de criação desse espetáculo. Aqui trouxemos esses bonecos para vocês poderem ver mais ou menos a estética, que é uma parte da estética que a gente escolheu por esse espetáculo, o estudo da textura, dos materiais, da corporalidade desses bonecos, que são inspirados, esse daqui sobretudo, nos quadros dos Retirantes de Cândido Portinari. Aqui tem um menino mais velho, é o menino mais velho porque ele tem esse pescoço comprido, que dá uma ideia de curiosidade, de mobilidade, procurando entender todas as coisas, sabe? Aquelas crianças que perguntam, por quê? É ele, na nossa imaginação, né? Tentando entender as coisas. E aqui é a baleia, o boneco mais sensível dentro do espetáculo, aquele mais humano. Na obra de Graciliano Ramos, a baleia ela é a mais humana, justamente, como a Jorge estava dizendo. E como é sabido de todos nós, né? Dentro de todos os personagens, baleia é o mais humano. Nós não vamos explicar muitos, porque a gente já tem um vídeo específico sobre Vidas Secas. Sobre a questão do boneco, como vocês estavam vendo um pouquinho das movimentações, as articulações que eles têm permitem essa vivacidade, essa organicidade que eles têm. Vocês estão reparando no rabinho dela, sempre vivo, isso faz parte das pesquisas. Então a gente vai ter que entender onde é que está a alma do cachorro, está no rabinho dele. Então é o rabinho que está falando. Então se ela está aqui, e aí ela faz o rabinho, está falando com o rabinho. Isso aqui que eu estou fazendo com vocês, eu estou olhando para o público, estou olhando para ele, estou olhando para cá. Olha o manipulador, isso se chama a triangulação. Feliz a baleia, ótimo. E a baleia dá a caminhadinha dela, bonitinha, faz lá com o narizinho, ó. E tudo isso daqui é o que a gente chama da nossa técnica de manipulação. E de onde que vem? Da comédia de estudo de máscara, de estudo de ator vestindo uma máscara.
Não é, a gente não tem uma formação sobre o boneco. Não, muito pelo contrário, a gente tem uma formação de ator. E é essa formação de ator vestindo máscara que deu pra gente todo o sentido de entender como é que a gente vai manipular, como é que a gente mexe um bracinho, como é que a gente vai entendendo os sentidos da imagem, mas não a partir do boneco, mas a partir de uma relação da máscara. Eu não vou mostrar aqui, mas a baleia ela é um boneco híbrido, no sentido de que ela tem esse sistema aqui, que ela vira um boneco de fio e de bastão ao mesmo tempo, certo? E ele vai para o chão, para o meio do palco, para fazer as ações que ela tem que fazer. E ela funciona assim, como se eu estivesse de pé e ela estivesse no chão, caminhando perfeitamente. Certo? São sistemas que a gente vai fazendo pesquisa, até a gente encontrar aquilo que a gente precisa. Certíssimo? Certo. Tá bom, pessoal. Vocês acabaram de ver aqui a baleia e o menino mais velho, que é do espetáculo Vidas Secas. Certo? Vamos dizer que ali está a tradição. Uma Sim. escola, um momento de pesquisa, um momento em que a gente aprendeu. A gente chamou Fernanda Paredes, que é uma artista excelente, uma mineira, que faz um trabalho formidável e que nos ensinou os caminhos sobre a confecção desses bonecos, que ela continuou colaborando ainda com nós em outros espetáculos. Daí depois a gente dá outros passos, nossos passos, a partir de pesquisa que a gente vai fazendo. Isso que a gente vai mostrar para vocês agora é parte desses passos que vem depois, falando sobre mesa, né? Sobre bonecos na mesa, que é isso daqui. Ok. Isso que vocês estão vendo são formas animadas, vamos dizer. Tem figura humana? Tem figura humana. Parece humano, mas ao mesmo tempo se comporta como humano, um pouco animal, um pouco estranho, ou o jeito que esse cara aqui se comporta, ou o jeito que esse cara aqui se comporta. São meio máscaras, são meio bonecos, o tempo, o ritmo que eles têm, o modo como eles vão criando tensão nesse espaço, o modo como eles vão jogando com a luz. Esse é um momento de pesquisa. Isso faz parte de um espetáculo, nós estamos no momento pesquisando, criando, refletindo. Talvez seja algo infantil, talvez seja algo adulto, a gente não sabe ainda para quem ele vai se direcionar. Não o espetáculo, mas as ideias que estão dentro do espetáculo. Ok? Mas é interessante a gente poder mostrar isso para que vocês entendam um pouco o que é que acontece nesses passos, né? É um passo a mais. Então esse é um outro passo depois da gente ter passado por essa técnica, depois da gente ter vivido Vidas Secas. O que acontece com a mesa para nós? O que acontece com esses bonecos de mesa? Acontece justamente uma mistura de tudo que vimos até agora, até chegar justamente em bonecos menos definidos, né? Bonecos mais fantasiosos, bonecos mais interpretáveis. Quando a gente tira a identidade visual, né, de um boneco, a gente abre as portas para a imaginação.